dia, graça e paz, irmãos. Há alguns anos eu me associei nessa igreja e uma das coisas que eu creio e eu vivo e eu amo aqui é como o Espírito Santo sempre tem a liberdade de atuar e de falar aos nossos corações, amém? E o pastor, ele sempre nos instrui, ele sempre nos ensina a ministrar não aquilo que está na nossa mente, mas aquilo que, uma palavra que vem fresca da parte do Senhor para a igreja. E eu estava meditando há alguns dias e na sexta-feira a gente teve uma visitação muito poderosa do Senhor no campus Tianguá. Não sei se alguém aqui estava lá, mas foi um culto poderoso, irmãos, e foi um culto onde houve um renovo muito grande da parte do Senhor. Nós tivemos nossas forças renovadas, nós tivemos uma alegria sobrenatural no Espírito. E eu estava realmente precisando daquele momento. O que veio muito forte ao meu coração, naquele dia, naquela noite, foi como realmente a palavra de Deus é verdadeira quando fala que nós devemos nos fortalecer na força e no poder que vem do Senhor. A palavra diz, e nós vamos repetir, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao forte, livre sou. Nós não somos, irmãos, fortes por nós mesmos. Nós somos fortes porque o Senhor nos fortalece, na força do seu poder. E nós não somos aqueles que caminhamos confiando numa força natural, no nosso braço natural. Nós somos um povo que caminha confiando naquilo que provém de Deus. E você sabia que quando Deus derrama em nós a fortaleza que vem dele, nós somos capacitados a realizar o sobrenatural? Nós somos capacitados a viver coisas que jamais nós conseguiríamos naturalmente falando. A palavra do Senhor fala no Salmo 18, e eu amo o Salmo 18, é um salmo que eu sempre trago à memória. Que é só um salmo que fala muito sobre como Deus nos fortalece no dia mau, no dia da adversidade. E no versículo 32 ele diz o seguinte: o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Aleluia. Naturalmente falando, qual seria um homem que teria força com os próprios braços de vergar um arco de bronze, ou que teria força para correr tão longe ou tão rápido quanto uma corça? Mas um homem, se necessário for, literalmente falando, preciso disso, Deus dará uma força literal. Mas muitas vezes nós precisamos dessa força no nosso emocional. E hoje, irmãos, o que o Senhor falou muito forte ao meu coração é que tem muitas pessoas aqui necessitando realmente de um renovo do Senhor, de um renovo da parte de Deus, de ter suas forças renovadas em Deus. O dia mau, ele pode bater à nossa porta. O dia mau, ele pode, porventura, todos nós passaremos por uma dificuldade. Todos nós podemos passar por uma adversidade. Nós passamos por lutos. Mas você sabia que nesse dia, Deus é capaz de nos tirar com o braço forte dessa situação? E antes, no momento de louvor, essa foi a visão que eu tive, claramente. Eu vi como um braço forte adentrando e recebendo a igreja, como se a igreja estivesse firmada nesse braço. E o que eu entendi daquela visão que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, irmãos, é que quando nós confiamos no Senhor, é esse braço forte que nos sustenta no nosso dia a dia. É esse braço forte que nos sustenta em todas as áreas da nossa vida. Quantas vezes, irmãos, eu fui para o meu lugar de oração e ali eu recebi um renovo tão sobrenatural de Deus, que eu saía com força muitas vezes em jejum e entrava no meio de oração e era tão poderosa a palavra de Deus que eu me sentia até cheia fisicamente, enchia até o bucho, até prolongava o jejum. Porque a palavra de Deus e a presença de Deus é o que verdadeiramente nos fortalece no dia mau. A presença do Senhor, irmãos, é o gás do crente. A presença do Senhor que nos faz permanecer de pé, fiéis ao Senhor, longe do pecado. Eu não sei aqui os irmãos que treinam, mas eu treino, desde quando eu comecei a treinar, muito nova, eu conheci o mundo dos pré-treinos. E eu adoro, principalmente aquele que pinica. Eu gosto muito da sensação de pinicar. Na minha cabeça está fazendo efeito. E muitas vezes, quando eu estou cansada para treinar, eu tomo ali dois scoops, né, e dá super certo. Eu já sou elétrica, você multiplica aí por 10 a situação. E assim vai. E eu entendi que a presença de Deus para a minha alma, para o meu espírito, para o meu corpo, faz muito mais efeito do que qualquer pré-treino. Eu entro ali naquela situação, às vezes, triste, abatida, capenga, molenga, e saio dali fortalecida no Senhor, capaz de vencer qualquer situação, capaz de vencer qualquer dia mau. E sabe qual é um grande inimigo, irmãos, de nós ultrapassarmos essas dificuldades?
é as nossas emoções se estiverem atribuladas. Porque é muito fácil falar quando nós estamos tudo bem, quando a minha emoção está cooperando com a palavra de Deus, mas não é todo dia que é assim. Vão ter dias que as nossas emoções vão estar contrárias à palavra de Deus. E nós temos que entender que eu não ando pelas minhas emoções, eu ando guiada pela palavra de Deus. E as minhas emoções, elas têm que se dobrar à presença do Senhor. As minhas emoções, elas têm que se equilibrar na palavra do Senhor. Por que aqui o salmista Davi fala? Aquieta-te, ó minha alma, espera em Deus. E ele repete, aquieta-te, ó minha alma, espera em Deus. Porque ele entendeu ali que a alma dele não era quem guiava a vida dele. Esse salmo que nós lemos, o Salmo 18, foi um salmo onde Davi estava cantando vitória contra Saul, que tinha perseguido ele. E ele começa o salmo falando, eu te amo, Senhor, força minha, torre alta, minha cidadela, minha fortaleza. Ele começa a dizer tudo que Deus era para ele. Foi um homem que muitas vezes entendeu que as suas emoções ou as circunstâncias não estavam de acordo com a palavra de Deus. Mas nós podemos ver ali que nunca foram as emoções de Davi que guiaram as vitórias dele. Nunca foram as circunstâncias que guiaram a vida de Davi. Foi o que Deus dizia ao respeito dele. Era o que Deus decretava a respeito de Davi. Tem um trecho, irmãos, que eu até anotei, de uma pregação do John Bevere, que eu acho sobrenatural. Ele fala que recebeu a instrução do Senhor. E nessa instrução o Senhor falou assim para ele, filho, permanece dentro da esfera da graça da qual eu te chamei para andar. E não permita que os seus sentimentos naturais façam você se afastar da missão divina que Deus tem para a sua vida. E muitas vezes, irmãos, nós vamos passar por situações, aqueles que já estão no ministério, pode acontecer um dia em que você esteja cansado, naturalmente falando, desanimado, sofrendo uma perseguição. Nós que, eu e meu esposo, a gente tem empresa, então a gente confia ali que de fato que Deus tem uma obra sobre a nossa vida. E tem dias que bate o desânimo. E nós temos que lembrar nós mesmos tudo o que Deus já falou a nosso respeito. O que se cumpre na nossa vida nunca é os temores que porventura o diabo pode nos fazer. Não é um dia mau, não é uma semana mau, não é uma circunstância adversa. Tudo que se cumpriu na nossa vida até hoje foi o que Deus disse que ia acontecer. Nunca, nunca, irmãos, caiu por terra uma palavra de Deus. Nunca que Deus disse algo que não se cumpriu em nossa vida, porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Mas nós vemos, infelizmente, muitas pessoas, isso pode estar acontecendo comigo ou com você, que diante de um desânimo, diante de um cansaço, não buscam renovar suas forças no Senhor. Isso não vai acontecendo naturalmente, irmãos. Não é naturalmente que as coisas vão acontecendo. Nós temos que empenhar força para fazer a vontade, a obra de Deus. Você sabia que há força, fortaleza e renovo de Deus para todas as áreas da nossa vida? Você que serve na igreja, a palavra do Senhor fala sobre uma força especial para você servir. O Senhor fala assim, em 1 Pedro 4:11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós que servimos, irmãos, nós temos uma força que o Senhor supre para que a gente venha fazer a obra de acordo com a força que provém do Senhor. Há uma unção para realizar a obra. E quando nós estamos dispostos a fazer a vontade do Senhor, independente das circunstâncias, há uma graça para que você cumpra o seu chamado. Há uma graça para que você cumpra o que Deus te chamou para fazer. Mas tem levante, irmãos? Tem. Qual é o dia que você já sai de casa topando, derrubando o celular, esquecendo água? É o dia de servir ao Senhor. E nós temos, irmãos, sempre que tomar uma posição diante das adversidades, seja pequena, seja grande. É subjugá-las diante da palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus sempre se cumpre. E o Senhor é o velador da sua palavra. Ele é aquele que sempre está buscando cumprir tudo o que Ele fala. E nenhuma palavra do Senhor, nenhuma das suas promessas cai por terra. Mas nós temos que se manter nesse local de recebermos a bênção do Senhor. De estarmos nesse local onde nós somos fortalecidos por Deus. E qual é esse local, irmãos?
É as orações, são as palavras de Deus, são as práticas espirituais. Se não for assim, por que que muitos começam bem? Alguém aqui já conheceu alguém que começou bem, em todo o gás, e foi definhando ao longo dos dias? Isso acontece em todas as áreas. Na nossa empresa, quantas pessoas começam, eu digo, eita, agora achei uma pessoa boa. Passa ali, vem um cliente chato, vem às vezes uma reclamação que nós temos que fazer, vem um dia mais cansativo e aquela pessoa vai perdendo o seu vigor. Assim é também na obra do Senhor, na nossa vida com Deus. Sempre vão surgir adversidades. Mas você sabia que cada vez que nós decidimos subjugar aquilo e obedecer a palavra de Deus, independente dos nossos sentimentos, Deus é tão misericordioso que Ele muda também as nossas emoções. E aquilo vai se alinhando com a palavra de Deus? Quantas vezes nós decidimos vir ao culto sem vontade de vir e nós saímos cheios do fogo, com as nossas emoções equilibradas e com decisões tomadas para que aquela situação que se levantou contra a nossa vida caia por terra? Quantas vezes, irmãos, aqui eu recebi instruções de Deus para realizar coisas na minha vida profissional, no meu casamento, na minha vida ministerial? Quantas vezes aqui eu recebi de Deus instruções que mudaram a minha vida? Instruções que foram poderosas em Deus para mudar todas as circunstâncias da minha vida. Nós temos, irmãos, a palavra do Senhor fala que se nós nos inclinarmos para a carne, são obras de morte. Mas se nós nos inclinarmos para o Espírito, são obras de vida e paz. E você sabia que, de fato, há essa luta interna entre nós escutarmos o que a carne diz, escutarmos o que o Espírito diz? Mas quando nós tomamos uma decisão de sermos guiados pelo Espírito, nós também usufruímos do fruto de termos sido obedientes. A obediência, ela gera um fruto. A obediência gera em nós alegria. A obediência gera em nós paz. A obediência gera em nós galardões. A obediência gera em nós a realização também dos desejos do nosso coração, porque eu me ponho para fazer a vontade do Senhor, e o Senhor também retribui. Ele honra aquele a quem honra Ele. E recentemente eu passei por uma situação dessa bem adversa. Eu perdi a minha avó essa semana, e o Senhor me fortaleceu muito, irmãos, diante da partida dela. Eu fui realmente fortalecida, sustentada e consolada pelo Senhor. Mas naquela sentinela não bastasse a perca da minha avó, vieram pessoas malignas de fato para atazanar a nossa família. Vivi coisas ali que eu nunca imaginei que iria passar. E aí, irmãos, antes de eu me converter, eu era assim levemente confusãozeira, sabe? Leve. Para vocês terem noção, quando eu cheguei no velório, que a minha família já sabia o que estava acontecendo, ficou todo mundo olhando para mim com medo. Porque é a minha família paterna que sabe da minha conversão, mas assim, acabou que como eles são mais festeiros, a gente perdeu um pouco a convivência, eles só ouvem falar do que Deus tem feito. Então estava todo mundo com curiosidade para saber se verdadeiramente eu estava convertida, tinha mudado minhas atitudes ou não. Então eu cheguei lá, pedi muito ao Senhor força, tudo mais. Quando eu cheguei, irmãos, que chegou o corpo da minha avó, que eu vi aquelas coisas, eu falei assim para o Senhor, Pai, me ajuda, porque se eu for ouvir minha carne, eu vou dizer ao Senhor o que eu vou fazer agora. Eu vou poupar o caixão, o resto eu vou quebrar tudo na cabeça desse povo, Senhor. Eu já me vi, irmãos, quebrando tudo ali. Eu queria arrancar o povo lá pelos cabelos e jogar lá fora. E aquele negócio, eu digo, eu vou me controlar. E assim, eu chamei o Marquinhos, meu esposo, meu irmão lá fora. Eu digo, vamos orar. Vamos orar, porque eu preciso aqui me controlar, não estou conseguindo. A gente foi orar e o Marquinhos, o povo está ouvindo, eu digo, é melhor eles ouvirem orando do que eles verem na confusão. Fui orar e o Senhor me ajuda, me dá força. Espírito Santo, eu coloco a minha carne diante de Ti, eu vou fazer a Tua vontade, me ajuda. E orando, orando, orando. Voltei calma, tranquila. E sabe o que aconteceu, irmãos? Todo mundo ficou tão impressionado com aquilo que até as pessoas de outras religiões deram primazia para o Evangelho dentro de um sepultamento. Eu pude ministrar o Evangelho, eu pude fazer várias orações. Todas as pessoas que estavam ali, até as pessoas uma das pessoas que mais foi para me atazanar, veio pedir orações e ouvir mais sobre o Evangelho. E se eu tivesse, irmãos, ouvido a voz da minha carne, eu teria dado mau testemunho. Aquelas pessoas muito provavelmente fechariam o coração para o Evangelho, porque a única crente que eles conheciam teria dado mau testemunho. A pobre da minha avó até ela teria caído pelo meio lá, morta, a bichinha, porque eu não sabia o que eu era capaz de fazer. E eu não sei, irmão, o que teria acontecido ali, não.
Fui, me controlei. Quando chegou na hora do enterro, eu falei, Senhor, me ajuda, porque eu estou com aquela vontade de novo de jogar esse povo nesse buraco. E tinha uma bem pertinho de mim, eu medi, eu digo, se eu empurrar, ela cai. E eu digo, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E fiquei orando ali no Espírito, e glória a Deus, que aí estava o meu esposo, estavam meus irmãos, estava o Marcelo, estava a Isa ali para me ajudar. E como viram novamente, irmãos, que realmente ali eu estava convertida no Senhor, houve muita abertura para o Evangelho naquela família. E estão havendo frutos. Muitas pessoas não conheciam a Jesus, me mandam mensagens, pedem louvores, pedem palavras. E eu creio que haverá uma grande colheita na minha família, porque eu decidi naquele momento não obedecer ao desejo da minha carne, mas obedecer às instruções do Espírito. Fiquei muito feliz, irmãos, comigo mesma, eu não vou mentir. Eu cheguei em casa, eu disse assim para minha mãe, eu estou passada. Eu estou passada, porque assim, outras vezes eu já tinha conseguido ficar de boa, mas em outras situações não tão sérias. Mas ali, irmãos, eu tive oportunidade de fazer um estrago. Mas não, fiquei calma, tranquila, em paz. O Senhor realmente foi a minha força, a minha fortaleza naquele momento. E tem um versículo, irmãos, que eu amo, e o Senhor ministrou muito ao meu coração, que foi o que aconteceu naquele momento. Que é assim, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. E lá, Paulo fala assim: eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então a força de Cristo em mim. Então tenho a força de Cristo em mim. E quantas vezes nós vamos passar por situações, por adversidades, que naturalmente falando, a nossa carne pode dizer, até aqui eu consegui, mas aqui eu perdi toda a minha força. E então nós podemos perceber a força de Deus nos capacitando para viver o extraordinário na presença de Deus. Nós vamos ver a força de Deus nos capacitando para viver e vencer situações que nós nunca imaginaríamos que iríamos viver no Senhor. O Senhor nos capacitando a ultrapassar limites, a vencer batalhas, a ganhar pessoas para Jesus, a subjugar reinos por amor ao Evangelho, a ver pessoas se dobrando diante da presença que há em mim e há em você, porque a Bíblia diz que é necessário que os homens nos considerem dispenseiros dos mistérios de Deus. É necessário, irmãos, que os homens vejam em mim e em você que há verdadeiramente pessoas que não se dobram a Baal, que há verdadeiramente pessoas que decidiram obedecer ao Evangelho, independente de circunstâncias. Eu vejo pessoas aqui claramente, irmãos, pelo Espírito, que estão sendo tentadas em ambientes de faculdade. E eu vou dizer para você, seja firme, seja fiel, porque há uma grande bênção para você nesse local. Não se dobre, irmãos. Não se dobre diante de circunstâncias. Não se dobre diante de fraquezas, porque a força de Cristo é quem nos capacita. A força de Cristo é quem nos faz vencer, subjugar lugares, vencer toda obra e opressão do inimigo. A Bíblia fala que maior é aquele que habita em mim e em você do que o que está no mundo. Nós não andamos com medo das obras do diabo, irmãos. Ele é que deve olhar em nós o fogo do Espírito Santo e a presença de Deus e se apavorar. É Ele que deve, quando nós pisarmos os nossos pés em lugares onde Ele reina, a presença do Espírito que habita em nós deve expulsar aqueles demônios. Ele é que quando nós chegamos, a presença em nós é tão grande, a luz é tão poderosa que habita em nós, irmãos, que as trevas se dissipam. Nós não andamos com medo das trevas, porque aonde há luz, as trevas dissipam. Você sabia, irmãos, que o nosso Deus é fortaleza também para mudar o nosso caráter? Eu tive o meu caráter transformado pela palavra de Deus. Eu era muito murmuradora, muito. De doença, irmãos. Eu tinha doença do fio dos meus cabelos à unha do pé. Literalmente. Eu tinha uma alergia na cabeça e o pé encravado. Era doença dos pés e da cabeça. E aí da cabeça ao dedo, o resto, tudo tinha também. Tinha rins. Tinha uma alergia na pele. As minhas unhas não cresciam. Eu sei que não é doença, mas me incomodava também. Tudo tinha doença. E eu lembro que eu sentei para fazer o devocional. Chegou em Isaías e eu fui ler. Que Ele levou sobre si as minhas enfermidades. E sobre as suas pisaduras eu sou curada. Aquilo para mim foi poderoso demais. Eu fui para o meu quarto, me deitei assim, me senti nas nuvens. Eu disse, Senhor, é verdade essa palavra? Senhor, é verdade. Eu digo, pois a partir de hoje, Senhor,
eu creio nessa palavra e doença não chega no meu corpo. Irmãos, Deus sabe que eu não falo isso por vaidade, por vangloria, mas porque eu quero que você viva isso também. Fazem 6 anos, irmãos, que eu não sei o que é nada de enfermidade. E quem me conhecia antes tinha pena de mim. Todo tipo de médico que você imaginar, todo nome de médico eu fui. Toda coisa eu tinha. Eu não sei para onde é que foi aquela doença, irmão. Eu sei que sumiu tudo de um dia para o outro, até o dia de hoje. E quando alguma doença tenta chegar, eu me ajoelho e digo, Senhor, eu só me levanto quando isso daqui sair. Sinto as febres correndo pelo corpo, eu digo, Senhor, quando chegar no dedo mindinho do pé, eu sei que foi embora. Sinto ali escorrendo, quando chega no dedo mindinho do pé, eu sei que a febre foi embora. Me levanto e glória a Deus. Porque Deus é uma fortaleza para o seu povo. Deus, a palavra fala que Ele é uma torre alta. O que é uma torre alta, irmãos? É um lugar seguro, é um lugar onde nós temos visão privilegiada, é um lugar onde antes que os inimigos cheguem para nos atacar, nós já vemos e já nos defendemos dos ataques do inimigo. É esse lugar que o Senhor nos colocou, é para esse lugar que o Senhor nos chamou. Você sabia, irmãos, que a palavra diz que aquele que pede sabedoria a Deus, o Senhor dá sabedoria generosamente. E é necessário nós andarmos e termos uma vida com sabedoria, irmãos. Porque vai ter situações, circunstâncias, pessoas, conversas, que naturalmente falando, nós não vamos saber o que fazer. Mas a sabedoria de Deus nos ajuda e nos capacita a resolver situações difíceis de forma fácil. Nos ajuda a pegar situações que seriam um problema e dissipar aquilo em nome de Jesus. É a palavra de Deus, irmãos, que é o nosso sustento. Ela é digna de toda aceitação. A palavra de Deus, irmãos, ela é algo que nós devemos comer e receber dela diariamente. Eu vejo a palavra de Deus como todo tipo de alimentação saudável que nós temos acesso. E quando nós vamos comendo aqueles alimentos saudáveis, eu não sei se você já passou por uma reeducação alimentar. Irmãos, eu sei que eu deveria ser nutricionista, porque eu estou falando muito sobre essas coisas. Eu quero que você receba também. Não sei se você já passou por uma reeducação alimentar, mas experimente, você vai ver a diferença no seu corpo nos primeiros dias. É sobrenatural. Você começa a tirar as besteiras e comer coisa saudável, começa a desinchar e começa a dormir melhor e começa a melhorar a sua qualidade de vida. Da mesma forma é a palavra de Deus. Quando você começa a comer dela, você começa a se sentir melhor. As coisas começam a fluir. Coisas que estavam enganchadas começam a andar. Você começa a lidar melhor com as situações. Se você é uma pessoa rancorosa, começa a perdoar. Se você é uma pessoa que se ira fácil, você começa uma mansidão dominar você, que é a mansidão que vem do Espírito Santo. Você começa, irmãos, as situações que você não conseguia vencer, você começa a ultrapassar aquelas dificuldades. Você começa a aprender a perdoar, você começa a aprender a amar, você começa a aprender a lidar com as pessoas ao seu redor. E, sobrenaturalmente, as pessoas ao seu redor começam a ser impactadas pela presença de Deus que é em você. Quando nós decidimos verdadeiramente sermos uns dispenseiros dos mistérios de Deus, não é só nós que recebemos. Os nossos familiares, os nossos filhos, o nosso trabalho, as pessoas que andam ao nosso redor, até as pessoas que nós encontramos na rua, começam a ser impactadas pelo poder do evangelho que há em nós. Eu não sei, irmão, se você pensa como eu antes, no início da minha fé. Mas quando eu vi alguém sendo muito usado por Deus, eu achava que aquela pessoa era um tipo de ser angelical, especial, que Deus derramou algo naquela pessoa. E ela acordava já assim, recebendo um maná, e já andava assim nas nuvens, e era tudo muito sobrenatural. E eu achava aquilo muito distante de mim. Eu lembro que na pandemia fechou todas as igrejas, teve um tempo bem assim, proibido, né, de abrir de todas as formas. E nós íamos para os montes, lá em Tianguá as igrejas se reuniam, nós íamos para o monte. E eu lembro que eu estava subindo um monte, tinha um povo descendo, nunca tinha me visto, aquele povo me entregava profecia, eu caía lá pela metade do monte mesmo, tinha dia que eu não chegava nem no final. E eu dizia, meu Deus do céu, essa mulher é muito usada, essa mulher é muito ungida. Misericórdia, Senhor, deve ser um ser, deve ser assim uma perfeição a vida dessa mulher. Essa mulher deve ser assim uma coisa que nunca erra. E eu comecei a entender, irmãos, que Deus, Ele não tem filhos preferidos. Deus, Ele não reserva o seu sobrenatural a uma quantidade mínima de pessoas. Deus reserva o seu sobrenatural a todos aqueles que creem, a todos aqueles que querem e a todos aqueles que buscam. Eu creio. Então, eu acredito, realmente, eu não fico duvidando. Porque tem gente também que tem um aqui curando, é bem mentira, é bem teatro. Aí tem alguém entregando profecia, bem conhece. Ah, mas é uma chatice. Você tem que crer. Segundo, você tem que querer, desejar. E em
terceiro lugar, nós temos que buscar. Como? Na palavra de Deus. Buscar na palavra de Deus, buscar em Deus. A Bíblia fala que nós devemos desejar ardentemente os melhores dons. Então, irmãos, quando nós começamos a fluir, e nem sempre é como, não sei o dom que o Senhor lhe entregou, mas se o Senhor te entregou o dom de mestre, nem sempre você vai fluir inicialmente, como o pastor Diego, como o Luciano Subirá. Você vai às vezes dar umas assim, mais ou menos. Mas você vai crescendo em Deus, você vai exercendo, você vai crescendo, você vai tendo realmente um crescimento que vem da palavra de Deus. Então, irmãos, nós somos aqueles em que Deus quer nos usar. Nós somos aquele povo que Deus conta para uma obra para este tempo. Essa semana teve um devocional sobre Esther, e é um devocional, irmãos, que eu amo, porque essa passagem, que Mardoqueu fala para Esther, quem sabe não foi para um tempo como este que o Senhor te colocou aqui. Eu creio verdadeiramente, irmãos, que é uma passagem que deve falar comigo e com você. Porque Deus não nos colocou aqui sem um propósito. Deus te encaminhou para cá? Você crê que foi Deus que te enviou para cá? Deus te enviou por um propósito. Deus te alcançou por um propósito. Quem sabe não foi para um tempo como este que a igreja está expandindo, que Deus te chamou para ajudar? Quem sabe não foi para um tempo como este que Deus quer alcançar mais gente, que Deus te chamou para ser uma pessoa que vai alcançar outros fora? Quem sabe não foi para um tempo como este que Deus te chamou para cuidar dos que estão vindo? Quem sabe não foi para um tempo como este que Deus te trouxe para você ser um mantenedor de pessoas que estão sendo enviadas para propagar o evangelho? Deus nos chamou para um tempo como este. É hoje o dia da oportunidade. E muita gente, irmãos, vem com essa desculpa, mas eu não tenho força, mas eu não consigo. Quando, na verdade, a capacidade para realizar as obras de Deus vem do próprio Senhor. Tem um capítulo, irmãos, que eu amo, sobre como Davi, ele confiava e ele buscava se fortalecer no Senhor. Em 1 Samuel 30, versículo 6, fala o seguinte: Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Quem encontra algo, irmãos, não é quem está buscando? Davi foi buscar forças no dia mau no Senhor. E sabe o que aconteceu nesse dia? Os amalequitas vieram, roubaram o povo de Deus, levaram suas filhas, levaram crianças e levaram tudo que eles tinham. Quando Davi chegou com os seus homens, viu aquela cena e aconteceu essa situação. Eles ficaram tão chateados que queriam apedrejar Davi. E o que a palavra diz que Davi fez? Então Davi foi, buscou se fortalecer no Senhor. Antes de Deus ter agido em qualquer área, a palavra fala: mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. E sabe o que foi que Davi buscou no Senhor? Ele buscou forças, o Senhor concedeu, e depois disso ele buscou estratégias. Ele: Senhor, eu vou atrás deles, o Senhor vai, porque certamente alcançarás. E tu vai também recuperar tudo o que foi levado. E o Senhor deu sabedoria. Davi foi, perseguiu os amalequitas, conquistou de volta e trouxe tudo. Trouxe tudo que tinham roubado, todas as riquezas, as mulheres e os filhos. Não foi perdido nada. A palavra do Senhor fala que não foi perdido nada do povo de Deus. E quanto aos inimigos, escaparam apenas 400 que fugiram de camelo. Mas o resto, Davi derrotou todos. Por quê? Porque no dia mau, Davi não foi se lamentar. Na circunstância, Davi não foi se entregar àquela circunstância mal. Diante da circunstância, Davi foi buscar forças no Senhor, seu Deus. Encontrou força, encontrou refrigério e encontrou soluções para o seu problema. Da mesma forma, deve acontecer comigo e com você. Levantou-se uma circunstância, nós devemos buscar forças no Senhor nosso Deus. E junto com a força, o Senhor nosso Deus também nos dará instruções, estratégias e resoluções para aquilo que tem se levantado contra a nossa vida. Diante de Deus, irmãos, não há percas, porque o nosso Deus é um Deus que nos devolve tudo aquilo que foi tomado. Antes eu era uma pessoa que eu também me lamentava muito por tudo que eu tinha perdido. Só que o Senhor, irmãos, verdadeiramente, Ele restaurou a minha sorte. E tudo aquilo que eu tinha perdido, o Senhor devolveu mais do que aquilo que eu tinha perdido. Mas para isso nós devemos ser aqueles que confiamos na força do nosso Deus. Eu amo, irmãos, meditar nos Salmos e buscar a história por trás daquilo.
Porque às vezes nós vemos Davi louvando e engrandecendo ao Senhor e nós não entendemos a situação que se passava. E muitas vezes, irmãos, Davi encontrava um desafio, buscava no Senhor a solução, buscava no Senhor sua força, buscava no Senhor refrigério e conseguia derrotar os seus inimigos pelo poder do nome do Senhor. Quando ele encontra Golias, ele fala: uns confiam em carros, outros em cavalos, tu confia nas tuas armaduras, mas eu confio no nome do Senhor, meu Deus. Então, no dia mau, nós temos um nome a qual nós podemos confiar. E esse nome é o nome de Jesus, a qual o Senhor falou que sobre o nome de Jesus está acima de todo principal, de toda potestade, de todo príncipe da maldade, de todo demônio. O nome de Jesus está acima de toda doença. Nós temos esse nome que foi dado a nós como igreja para usá-lo. Nós temos esse nome que o Senhor nos concedeu. E é da vontade do Senhor que nós nos apeguemos com firmeza ao nome de Jesus. É da vontade do Senhor que nós sejamos um povo apegado ao nome de Jesus. A palavra do Senhor fala, irmãos, que se nós esperamos apenas por essa vida, nós somos pior. Era bom nem que tivesse se convertido. Porque o nome de Jesus nos deu o que nós temos de mais valioso: a vida eterna. Todos nós estávamos mortos. A palavra do Senhor fala que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas pelo nome de Jesus, Ele vivificou em nós, nos deu vida novamente. E junto com isso, irmãos, tudo que é concernente à vida e à piedade, em Cristo Jesus, nós temos o sim e o amém. Muitas vezes nós vamos orar pedindo a Deus coisas que Ele já nos concedeu. Nós vamos pedir coisas a Deus que nós já deveríamos ter tomado posse daquilo. Porque o Senhor, irmãos, você considera verdadeiramente o Senhor a sua força, a sua fortaleza, o seu braço forte? No dia mau, qual é a nossa reação? É murmurar do Senhor? É se afastar do Senhor? É nos entregar àquela circunstância, àquela doença? Ou buscar forças naquele que é poderoso para dissipar todo o mal? Você sabia que o Senhor, Ele não se alegra no nosso mal? Eu estava esses dias assistindo umas ministrações e o pastor já falou muito sobre isso aqui, irmãos. Que Deus, Ele não trabalha com as armas do diabo. Deus não precisa me dar uma doença para eu entender o que Ele quer fazer na minha vida. Deus me deu a sua palavra. Deus quer que eu entenda a sua vontade por meio da sua palavra e por meio do testemunho interior. E eu vi uma ministração, uma pregação sobre que muita gente usa as obras do diabo para dizer que Deus usou aquele processo. Deus sim transforma a maldição em bênção. Ele pode atuar e transformar aquela situação. Mas não foi Ele que colocou aquele dia mau para agir em nós. Se a Bíblia fala que nós, que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o Pai eterno que é bom, não há nele maldade, não há nele variação. Jamais eu iria botar um acidente no meu filho para ele aprender a obedecer. Aí me pedala, eu vou aqui quebrar os braços e as pernas dele para ele aprender a não desobedecer, a não sair de casa. Você faria isso, irmãos? Misericórdia, se interne, se você vai fazer isso. Deus não age assim, não. Deus nos ensina por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo que habita em mim e em você para nos ensinar. O Espírito Santo é que vai nos poupar de dias maus, de fazer maus escolhas que vão nos proporcionar colheitas erradas. Você pode, às vezes, estar colhendo aquilo que tem plantado de mal por não ter obedecido à voz do Espírito. Eu penso, irmão, se eu tivesse obedecido à voz da minha carne, no dia que eu falei para vocês, talvez, a depender do nível de obediência a essa carne, eu podia estar até assim, né? Na delegacia, talvez, agora. Não sei. Deus queria aquilo para mim, Deus precisava que eu fizesse aquela confusão e fosse para a delegacia e respondesse BO e respondesse processo, porque não sei controlar. Não. Deus quis me ensinar o quê? Por meio da sua palavra, que manda eu não ser como os cães, briguenta, e obedecer às instruções do Espírito. Então Deus me poupou de um sofrimento que Ele não queria me ensinar com esse sofrimento. Deus quer nos ensinar por meio de obediência à palavra de Deus. Se você obedecer à palavra de Deus, lá em Gênesis fala: se procederes bem, é certo que será aceito. O Senhor deseja nos ensinar e nos guiar por meio da sua palavra. Inclusive, o Senhor até fala na sua palavra que nós não devemos ser como os cavalos, como as mulas, que são controlados, assim, amarrados pela boca. Nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus.
E o Espírito de Deus, irmãos, nós estamos no ministério desse Espírito. Nós recebemos Jesus e o Espírito de Deus habita em nós. E então a palavra fala que Ele nos ensinará todas as coisas, que Ele é o Consolador, Ele é o Santo de Deus. Ele conhece as profundezas do Senhor e Ele revela a nós essa vontade de Deus. É sobrenatural, irmãos, quando nós estamos como igreja, cada um fluindo no dom que Deus lhe deu, como o amor é conhecido por meio de ações. Porque o Espírito que habita em nós ama os seus filhos. Então Ele vai usar você, vai usar a mim para se mover em amor uns com os outros. Então nós vamos ter um braço forte para estender as mãos ao necessitado em amor. Nós vamos ter ousadia para entregar uma palavra em amor. Nós vamos sempre sermos guiados em amor por meio do Espírito que habita em nós. E se falta em nós amor, nós devemos nos analisar até que nível eu tenho obedecido o Espírito. Porque o Espírito ele sempre se move na sua igreja por meio do amor. Todos os dons devem ser usados por meio do amor. O amor é o que deve nos mover. O amor às almas, o amor à igreja, o amor à obra de Deus, o amor a servi-lo, o amor ao Senhor. Por que nós servimos com tanta diligência, irmãos? É para o outro ver? Não. Eu amo o Senhor, eu quero que a sua obra seja realizada com excelência. Eu amo o Senhor e eu quero que a sua palavra seja ministrada com excelência. Eu amo o Senhor e eu quero que o Espírito ministre o que deseja a sua igreja. Amém. Nós não podemos ser, irmãos, nem andar mais com a força dos nossos próprios braços. Porque um dia vai falhar. Um dia nós não estaremos bem, dia não. Emoções mudam. Mas quando nós caminhamos, irmãos, confiando na força e na fortaleza do nosso Deus, é sobrenatural, como nós somos constantes. Você sabia que a constância ela vem por meio de sermos fortalecidos no Senhor? Porque se nós confiarmos na constância apenas pela minha vontade, nem todos os dias eu terei vontade. Mas se eu sou fortalecido pelo Senhor, Ele me mantém em uma vida constante. E eu percebo muita gente buscando no Senhor, sempre orando, eu quero ser constante, eu quero ser constante. Mas a constância, irmãos, ela vem por ter uma vida confiante no Senhor. Uma vida fortalecida no poder de Deus. Confiando que Ele é mais sábio. Confiando de que Ele é poderoso. Confiando de que Ele tem o melhor. Confiando que nós não estamos sozinhos. Nós sempre repetimos muito aquele versículo que o Senhor fala a Josué. Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Mas você sabe o que o Josué realizou após receber uma palavra de Deus dizendo que ele era forte, que ele era corajoso e que o Senhor era com ele? Realizou grandes obras, continuou a travessia para a terra prometida e conseguiu levar o povo até a terra prometida. Atravessou um rio a pés secos porque obedeceu a palavra de Deus, ganhou batalhas porque obedeceu a palavra de Deus e teve a sua vida e a sua história fiel ao Senhor porque era fortalecido pelo Senhor seu Deus. Sempre que nós vemos um homem que foi fiel e que confiou nas mãos do Senhor e não confiou nos próprios braços, nós vemos um homem que chegou longe no Senhor. Nós vemos um povo que chegou longe no Senhor. Raabe confiou de que aquele Deus poderoso que ela tinha ouvido falar, se ela se associasse àquele povo, ela confiou de que aquele Deus era forte para guardá-la no dia mau. E assim entrou para a linhagem de Cristo por obediência. Entrou a linhagem de Cristo porque resolveu confiar no Senhor a despeito das circunstâncias. Resolveu confiar no Senhor acima do que ela estava vendo. O que ela viu foi 2 espias, irmãos. Ela não viu todo o batalhão de Deus vindo. O que ela viu foi 2 espias e ela um povo fortificado. Mas resolveu confiar de que esse Deus era poderoso. E porque confiou no Deus que era poderoso, nós conhecemos a história dela. E assim nós vamos vendo povos e povos e povos que foram obedientes, que foram fiéis, que confiaram no Senhor e fizeram grandes feitos. Quando nós lemos sobre a história dos homens da fé, que fecharam a boca de leão, que apagaram a força do fogo, que subjugaram reinos e que fizeram coisas sobrenaturais, foram homens que confiaram na força do Senhor e não na força do próprio braço. E o que eu vejo aqui, irmãos, pelo Espírito de Deus, são pessoas que precisam entregar a sua vida confiantemente no Senhor e parar de andar pela força dos próprios braços. Aleluia.
Esse rapaz de preto, eu não sei seu nome, irmãos, mas eu sei que Deus tem uma grande obra na sua vida e não é de hoje. E o que o Senhor deseja é que você comece novamente, volte a confiar que o Senhor, teu Deus, é poderoso e tem braço forte na sua vida. Eu vejo Deus te colocando em lugares altos, eu vejo Deus te prosperando, eu vejo Deus te levantando, eu vejo Deus te colocando em locais que naturalmente você não poderia ser colocado, e Deus te colocou ali estrategicamente, porque ali Deus te usará e fará uma grande obra através de você. Somente confia no Senhor. Ele é a tua força e a tua fortaleza. Em nome de Jesus. Eu vejo, Leia, o Senhor te fortalecendo. Eu vejo o Senhor te fortalecendo. Ele é poderoso para realizar os desejos do seu coração. Não desanime. Não desanime, Leia. O Senhor, Ele com o braço forte te sustenta. O Senhor com o braço forte te levanta. O Senhor já te levantou de leitos, o Senhor já te levantou de choros, o Senhor já te levantou de locais onde você falou para Deus que a tua força tinha acabado e que ali você se entregava a uma depressão, e Deus te levantou, e grande obra o Senhor tem sobre a tua casa, e grande linhagem o Senhor tem sobre a tua casa, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria encerrar, mas eu queria chamar pessoas, pode ficar no seu lugar, mas vai ficando de pé, você que tem buscado forças no Senhor. Pessoas aqui que precisam ser fortificadas no Senhor. Pessoas aqui que precisam, irmãos, receber direções de Deus. Pessoas que precisam, irmãos, realmente de um renovo da parte de Deus. O nosso Deus, Ele é Deus poderoso. A palavra do Senhor fala em Isaías 40 que o Senhor, Ele é o Deus que renova as nossas forças. E eu queria que você repetisse comigo. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Aleluia, irmãos. Fica de pé, vamos orar. Todos aqueles que estão cansados, eu declaro, eu creio que tem da parte do Senhor um renovo sobre a sua vida. Todos aqueles que estão cansados, que estão a ponto de desistir, eu creio que vem da parte do Senhor um renovo de forças para que você caminhe, para que você corra e não se cansa, para que você chegue a lugares altos em Deus, porque para isso o Senhor te chamou, para um lugar o Senhor te colocou. Há uma obra a ser realizada, há uma obra a ser feita, há um lugar a ser alcançado. Eu vejo, Daniel, o Senhor renovando as suas forças. Eu vejo o Senhor te levantando. Eu vejo com mãos fortes o Senhor abrindo portas sobre a sua vida. E eu vejo você com esse cansaço. Mas a partir de hoje eu declaro, pela autoridade do nome de Jesus, as suas forças sendo totalmente renovadas no Senhor. Renovadas a ponto que você corre e não se cansa, que os teus pés estão mais ligeiros do que os das costas, que os teus braços podem arrancar um arco de bronze, porque a força de Deus está sobre você para realizar coisas sobrenaturais, para velar sobre a tua casa, para velar sobre a tua família, para alcançar outras pessoas como você deseja alcançar outras pessoas. E eu vejo uma unção sendo derramada para alcançar outras pessoas. Para isso o Senhor te chamou. Eu vejo você alcançando outras pessoas. Eu vejo o que há sobre você sendo derramado sobre outras pessoas, porque tem sido fiel ao Senhor, tem buscado ao Senhor de todo o teu coração. E muitas pessoas são alcançadas por você. Pessoas que estão, irmãos, com cansaço, com desânimo, começa a buscar no Senhor. Ele é poderoso, Ele ouve as nossas orações. Não é necessário, irmãos, que o Senhor necessariamente precise de alguém para falar diretamente com você. Agora não necessita mais de intermediadores. O Senhor tem acesso a você, você tem acesso ao Senhor. A cortina foi rasgada, não há mais separação. O Senhor te vê, o Senhor te escuta, Ele te alcança. Eu vejo, Ana Márcia, novas portas sendo abertas para você. Assim como você tem pedido, assim como você tem orado, e parece que você cansa porque você tem orado e não tem se cumprido mais rapidamente. Eu vejo promessas da parte de Deus te alcançando. Eu vejo bênçãos vindo atrás de você. Forças renovadas em nome de Jesus, o Senhor te levantando. Orecanto, todo espírito de ansiedade caindo por terra em nome de Jesus. Você é forte, você é ousada. Ele é com você aonde você coloca a planta dos seus pés. Orecanto, remassuri, direcanto, remamasso, orecanto em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, irmãos. Busquemos no Senhor forças. Busquemos no Senhor armaduras espirituais que estão disponíveis para a sua igreja. Nós somos fortes no Senhor. Nós somos fortalecidos no Senhor. Ele dá força ao cansado. Ele levanta o que não tem vigor. Ora, canta essa moça que está de blazer nude ao lado desse rapaz de preto. Eu vejo o Senhor te levantando, renovando as suas forças. Eu vejo o Senhor te renovando. Eu vejo o Senhor abrindo novas oportunidades para você. Eu vejo o Senhor curando feridas emocionais que têm te aprisionado. O Senhor viu aquilo que você passou. Ele viu a tua infância e Ele te chama, porque há um novo futuro para você. Você não é o que disseram que você seria. Você não é como disseram que você não seria nada, não chegaria em lugar nenhum. Deus te chamou e Ele é a tua capacidade. Deus é a tua força. O Senhor é a tua cidade alta. Ele será contigo aonde fores. Aleluia. Ele não te deixará nem te abandonará. Ele te conhece pelo teu nome. Ele te conhece pelo teu nome. Eu vejo um tempo de restauração da parte do Senhor sobre a sua vida. Coisas que você perdeu serão restauradas. Portas que foram fechadas serão reabertas. E em lugares longes você chegará pelo poder do nome de Jesus. Irmãos, clama ao Senhor. Eu creio que Deus ainda tem muito a entregar para você. A Bíblia fala que o que é ligado na terra será ligado no céu. E aquilo que você começar a clamar ao Senhor, eu creio que você receberá respostas de Deus ao teu coração, em nome de Jesus.